Olá! Está disposto a continuar com o que começamos a semana passada, o nosso curso de oração em 3 aulas, o nosso mini curso de oração em 3 aulas. Eu sou a pastora Marta e vou estar ministrando agora a 2ª aula do nosso curso de oração. Hoje vamos falar sobre tipos e formas de oração e também níveis de oração. São coisas muito simples que nós às vezes fazemos sempre que oramos, mas não sabemos os nomes. Hoje nós vamos pontuar para que você tenha sempre em mente quando você for orar. Espero que você tenha gostado da aula sobre o Pai Nosso e que esteja praticando os passos do Pai Nosso, para que o seu tempo de oração seja mais produtivo. Vamos começar então. Um dos primeiros assuntos com os quais os crentes se deparam e entram em contato quando se convertem é a oração. Através dela, o crente se comunica com Deus e começa a caminhar na sua vida cristã. Ele aprende que Deus responde às orações e espera que isso aconteça na sua vida, como ele vê acontecer na vida dos crentes que estão ao seu lado. Ocorre, porém, que muitas vezes vem a frustração, porque sua experiência não corresponde ao ensino que ele tem ouvido e recebido. A oração é um diálogo com Deus. Obviamente, um diálogo implica numa interação pessoal complexa e não apenas num roteiro pronto para ser recitado. Nesse sentido, a Bíblia não apenas fala dos muitos tipos de oração no que diz respeito ao seu conteúdo, mas também fala dos tipos de oração no sentido das muitas formas de orar. Nós sabemos que não há dificuldades em Deus, suas promessas são fiéis, suas promessas são verdadeiras. Acontece que o desconhecimento dos princípios que regem a vida de oração pode estar na causa do fracasso e das orações não respondidas. Nada, absolutamente nada acontece na Terra sem que seja resultado de oração. E não existe maneira de nos aproximarmos de Deus, de entrarmos no reino do Espírito e trazermos as bênçãos espirituais para a realidade material sem ser através da oração. Então acreditamos que convém investir tempo e adquirir conhecimento para desenvolvermos a arte de orar. Quero que você venha comigo, porque precisamos conhecer a Deus, aprendermos o segredo de viver com Ele e termos nossas orações respondidas. Oramos para que este simples ensino possa alcançar sua vida e te ensinar a desenvolver seu tempo com Deus até se tornar um guerreiro de oração, bem treinado para esta batalha. Todo crente deve ser um guerreiro, todo crente deve ser um intercessor. Por isso a igreja avança. Quando os crentes oram, a igreja avança. Quando os crentes deixam de orar, a igreja também para no espiritual, para no crescimento. A maioria dos crentes não sabem o que é oração. Pensam que oração é ficar repetindo coisas decoradas sem nelas colocar o entendimento e nem o coração. Muitos afirmam que orar é simplesmente falar com Deus. Na verdade, para falar com Deus, nós temos que conhecer a Deus. Porque é impossível falar e ter intimidade com uma pessoa com a qual não se tem nenhum conhecimento. Não se sabe quem ela é, não se sabe o que ela realmente pensa. Então, orar não é só falar. Orar é muito mais do que isso. Vamos fazer uma definição. Na verdade, a oração nem se ensina, porque oração se aprende orando. Quem ora, aprende a orar. Quem não ora, não aprende a orar. Assim como aprendemos a nadar nadando, aprendemos a andar de bicicleta treinando, aprendemos a tocar um instrumento tocando, nós aprendemos a orar orando. É assim que todo crente aprende a orar. Oração é uma comunicação entre o nosso espírito recriado e o Espírito de Deus que também habita em nós. É a expressão que resulta de um relacionamento íntimo com o Senhor, que reside em nosso coração. Então Ele está dentro de nós e nós oramos pelo Espírito que está dentro de nós. Oração é comunhão com Deus. É o encontro do Pai Celeste com o seu Filho aqui na Terra. Oração é comunicação com Deus, pois Deus é uma pessoa que se relaciona conosco numa base pessoal e íntima. É um Deus residente.
Ele é um Deus residente. Grave isso no seu coração. Aprenda isso. Deus é residente. Ele reside dentro de cada crente que confessa Jesus como Salvador. Ele não somente está em nosso meio nas nossas reuniões, mas Ele é por nós, está em nós, pelo Espírito Santo que reside em nós. Deus é um Deus residente. Muito bem, Paulo tem um texto sobre isso que fala assim, capítulo 10 do livro de Romanos, o versículo 13 diz assim, Romanos 10, 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então a oração é o primeiro passo para termos conhecimento de Deus. Porque para crermos, nos aproximarmos, a primeira impressão, nós temos que invocar. Invocar é orar. Então, a partir do momento que vimos a palavra, ouvimos a palavra, invocamos o nome do Senhor. Isso nada mais é do que uma oração. Todavia, para que a oração seja respondida, deve ser feito de acordo com os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Por exemplo, quando você vai a uma farmácia, o que você encontra lá? Você entra na farmácia, o que tem? Em todas as prateleiras, em todos os lugares, tem medicamentos. Para que servem? Para curar as enfermidades, cada um para o seu mal. Mas existem milhares de medicamentos, porque existem milhares de enfermidades. Só se alcança resultado positivo quando se usa medicamento específico para aquele mal que nós estamos sentindo. Nem todo remédio serve para toda enfermidade. Assim é a oração. Existem diversos tipos de oração com princípios distintos e resultados específicos. Oração é algo sério e é um assunto vasto nas Escrituras. Contudo, buscaremos encontrar uma visão panorâmica desta matéria. Vamos fazer um resumo dos tipos, dos diversos tipos, as formas, os recursos e até armas de oração, para que todos possam aprender e, mais ainda, praticar e ter uma vida abundante de oração. Vamos ler o Salmo número 65, Salmo 65, o versículo 2. O texto diz assim: Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. E o Provérbios, capítulo 15, versículo 8. Diz assim o texto de Provérbios, capítulo 15, versículo 8. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. O ano tem 8.660 horas. Destes, quanto tempo você acha que passa orando? Quantas horas você passa orando? Reflita sobre isso e busque fazer mais orações com mais intensidade ao Senhor. Como é que você ora? Das 8.660 horas de um ano, quantas você passa orando? Vamos então entrar nos níveis, nos tipos e nas formas de oração. Nós podemos classificar as orações em 3 níveis. Primeiro, segundo, terceiro, 3 níveis de oração. É muito fácil decorar. Você vai aprender, vai decorar rapidinho. 3 níveis de oração. Quais são? Deus é o primeiro nível. Nós, nossa vida pessoal e outras pessoas. Então repita comigo. 3 níveis: Deus, nós e os outros. Esses são os 3 níveis de oração. E dentro desses 3 níveis, temos 7 tipos de oração. Eles estão subdivididos. 3 tipos de oração no primeiro nível, que é o nível de Deus. 3 tipos de oração no segundo, que é o nosso nível, nível pessoal. E 1 tipo de oração ao nível das outras pessoas. As orações no nível de Deus são 3 tipos, como eu disse. Primeiro, oração no nível de Deus, porque nós falamos com Deus. São coisas relacionadas a falarmos com Deus. A primeira é a ação de graças. Oração de ação de graças ao nosso Deus. A segunda é oração de louvor, quando nós louvamos as obras de Deus. E terceiro é a oração de gratidão, ou melhor, de adoração, quando nós adoramos ao nosso Deus. Então, no nível de Deus, são 3 orações. As do nível pessoal são 3 tipos também de oração. 3 no nível de Deus, 3 no nível pessoal. Vamos decorar. Para a nossa oração, primeira oração, petição. Petição e súplica é um tipo de oração que nós fazemos por nós diante de Deus.
O segundo tipo, consagração. Quando nós consagramos um tempo para buscar a Deus por alguma coisa. E o terceiro tipo de oração, no nosso nível, é a dedicação ou a entrega. Tudo bem? 3 níveis para Deus, o nível de Deus, 3 tipos, o nível pessoal, mais 3 tipos. E agora vem aquela que é um tipo só, que é o nível do outro, por quem nós vamos orar, por outra pessoa. É um tipo só, é intercessão. Quando eu oro pelo outro, eu só posso interceder. A oração também tem 3 formas, que são 3. E nessas 3 formas podemos apresentar todos os tipos de oração. Nós vimos níveis, vimos tipos e agora vamos ver as formas. De que forma eu posso orar? Eu posso orar de maneira privada, fechada, num quarto, como Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Lembram-se? Você entra no seu quarto e fecha a porta. Essa é uma oração privada. Eu posso ter uma oração de concordância, que é com 2 ou 3 pessoas concordando acerca de qualquer coisa que nós precisamos. E eu posso ter uma oração coletiva, que é com muitas pessoas concordando acerca de qualquer coisa ou orando juntas. Então temos níveis de oração, que são 3, tipos de oração, que são 7, e aqui temos agora formas de oração, que são 3. Vamos aos tipos de oração. Oração ao nível de Deus. Nós falamos que são 3 e vamos falar das 3 orações no nível de Deus. A primeira, oração de ação de graças. Como é isso? É o tipo de oração em que nos dedicamos a agradecer a Deus por todas as bênçãos derramadas sobre nossas vidas, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Se você observar a sua vida, você vai ver que há muito a agradecer. Todos os dias, em todos os momentos, nós temos muito a agradecer a Deus. O Salmo 95, versículo 1 a 3, traz uma expressão linda desse tipo de oração. Diz assim o salmista: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. Esse salmista, o escritor desse salmo, sabia o que era ação de graças, sabia o que era louvor a Deus. Aí um outro texto também no livro dos Salmos está no Salmo de número 100, um salmo muito conhecido, Salmo de número 100, versículos 1 a 5. Diz assim o salmista: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem nas suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor estende-se de geração a geração. E o seu amor é leal e eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Salmo 100, versículos 1 a 5. Fala de louvor e fala de ações de graças. Então esse é um termo que está contido em vários textos da palavra. Crentes em Jesus precisam ter ações de graças nas suas orações. Por quê? Ações de graças são basicamente o ato de expressar reconhecimento e gratidão a Deus por bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. O quê? O que eu vou agradecer? Alimento, provisão, família, gratidão por tudo que Ele me dá, o dinheiro, a conta bancária, o automóvel, o alimento que não falta, as crianças com saúde, os amigos, a igreja, enfim, por tudo que nos rodeia, nós podemos prestar ações de graças. A gratidão é uma atitude do coração. A gratidão é mais que palavras. Gratidão transforma o nosso caráter. A gratidão verdadeira que sai do íntimo do nosso ser desenvolve a nossa fé e traz crescimento espiritual. Crentes agradecidos nas mínimas coisas diante de Deus são crentes que crescem na vida espiritual, são mais frutíferos na obra de Deus. Um outro texto do apóstolo Paulo, que está no livro de Colossenses, capítulo 3, versículos 15 e 16.
Eu quero que você leia comigo. Está passando aí para você ler. Colossenses, capítulo 3, versículos 15 e 16. Paulo diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Olha que texto lindo! Quanto Paulo ensinou as igrejas de Cristo naquela época a darem ações de graças a Deus por aquilo que eles tinham, mesmo num tempo de grande perseguição. O segundo nível de oração que podemos fazer para o nosso Deus, que estamos falando sobre orações dirigidas a Deus, é a oração de louvor. Diz assim o Salmo 145, versículos 1 a 7. Eu te exaltarei, meu Deus, meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor, digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração cantará a outra a grandiosidade dos seus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade e meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis e eu falarei das tuas grandes obras. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. Esta é uma oração de louvor a Deus. É o segundo nível, a nível de Deus, a segunda oração ao nível de Deus. Não existe uma petição, nem uma súplica, nem uma intercessão, somente louvor, palavras elogiosas às obras de Deus. Quem louva a Deus, louva as suas obras, os seus feitos. Então, quando eu quero louvar a Deus, eu elogio aquilo que Deus faz. É assim que ele se agrada. As palavras de louvor, quando saem da nossa boca em oração ou cânticos, estando a sós ou num grupo de crentes, elas atraem os céus e expulsam as trevas. O verdadeiro louvor tem poder de mudar um ambiente de tristeza num ambiente de júbilo. O louvor a Deus cria uma atmosfera propícia às manifestações da presença de Deus e libera o poder do Espírito Santo. Não é por necessidade que o louvamos, mas por reconhecimento daquilo que ele faz. Por isso, todos os cultos começam com louvor, porque nós louvamos primeiro a Deus para transformar aquela atmosfera, às vezes cansada e sonolenta, numa atmosfera encharcada da presença de Deus. O livro de Abacuque, o capítulo 3, o versículo 17 a 19, diz assim o profeta: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral e nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Louvor a Deus. Nos momentos difíceis de necessidade, ele ainda encontrou forças para louvar, porque ele tinha um Deus que tinha salvo a sua alma. Isso é uma oração de louvor. Vamos falar agora do nível mais alto da oração a Deus. É o nível da adoração. É a oração de adoração. O homem sempre busca a sua satisfação em muitas fontes, mas a fome por Deus permanece. E é na presença de Deus que a fome, a necessidade e o vazio interior do homem desaparecem, são satisfeitos. A satisfação plena do espírito humano está na adoração que ele presta ao seu Criador. A adoração começa no louvor. Mas o que é adoração? Adoração é diferente do louvor. Diz assim o Salmo 95, 1 e 2. Salmo 95, versículos 1 e 2. Vinde,
Cantemos ao Senhor. Cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores, celebremo-lo com salmos. Isso é louvor. Está louvando, exaltando as obras de Deus. Isso é louvor. Agora diz assim o versículo 6 do mesmo Salmo 95. Vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Isso é adoração. Deixou de ser louvor para ser adoração. Mudou a atitude do corpo, mudou o que você está dizendo. Adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Como vamos definir adoração? Adorar é amar a Deus. É a resposta do meu amor ao amor de Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Olha o que diz Romanos capítulo 5, versículo 5. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor com que nós amamos a Deus, preste atenção, não é nosso. Nós não temos capacidade de amá-lo. O amor que nós amamos a Deus, com que nós amamos a Deus, Ele mesmo, pelo Espírito Santo, derramou o seu amor em nossos corações, para que aí nós pudéssemos amá-lo. Por isso que a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, para poder colocar em nós o seu Espírito, para que nós então retribuíssemos o seu amor com adoração. Então a adoração é o reconhecimento do que Deus é. Presta atenção, não se confunda. O louvor exalta obras, o que Deus faz. Nunca louve a Deus pela sua majestade. Não, louve a Deus pelas suas obras. Louvor está relacionado a feitos. Agora, adoração está relacionado à pessoa de Deus. Exaltar quem Ele é. E você só faz isso quando conhece os atributos de Deus, a natureza de Deus, o modo que Deus age, faz e quem Ele é. É só assim que você consegue ter uma oração de adoração plena. Deus é santo. Uma das coisas que você tem que adorar em Deus. Ninguém é mais santo do que Deus. Então, o que Deus é para que eu possa adorá-lo? Você precisa conhecer. A primeira coisa que Deus é santo. Uma das primeiras, porque não tem uma melhor, uma maior. Todas são extremamente importantes na pessoa de Deus, fazem parte da sua natureza. Então Deus é santo, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, onividente, infinito, eterno, justo. Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é sábio, Ele é presciente, Ele é Deus de amor, Ele é Deus de justiça. Então adorar a Deus é exaltar os seus atributos. No grego, a palavra mais comum para adoração é proskeneu. No grego, essa palavra é a composição de duas outras palavras. Pros, que significa para, e keneu, que significa beijar. Isso mesmo, beijar. Etimologicamente, adoração quer dizer curvar-se, prostrar-se, inclinar-se, beijar as mãos, beijar os pés, beijar a face, com um sentimento de temor e devoção, enquanto serve ao Senhor de todo o coração. Deus procura verdadeiros adoradores. E eu só posso adorar a Deus de maneira plena quando eu conheço a Deus, me relaciono com Deus, percebo a sua pessoa. Jesus disse isso à mulher samaritana em João capítulo 4, versículos 23 a 24, um texto que todos nós conhecemos. Jesus disse para ela: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Vamos ver agora os 3 níveis de oração no nível pessoal. Os tipos de oração no nível pessoal, no nosso nível.
Já falamos de Deus, vamos falar de nós. Como podemos orar por nós? A primeira oração que nós podemos fazer por nós, e a que nós mais fazemos, com certeza, é a oração de petição. Porque se tem uma coisa que nós sabemos fazer, é pedir. A oração de petição que fazemos por nós quando estamos em uma situação de necessidade, isso chama-se petição, para a qual temos uma promessa de Deus. Muito bem, Deus já falou comigo o que vai fazer, ou a Bíblia diz que os filhos de Deus têm que ter, os filhos de Deus têm aquelas coisas, e você ainda não tem, então você vai entrar na presença de Deus para fazer uma oração de petição, por alguma coisa que tem uma promessa, mas que você ainda não recebeu. Petição é a oração em que nos dirigimos a Deus, apresentando a Ele todas as nossas necessidades. Somos encorajados pelas Escrituras Sagradas a lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. Foi Pedro quem disse isso. Nós podemos fazer isso com confiança, pois Ele é que cuida de todos nós. Ele é o nosso Pai. Então podemos pedir a Deus por sua provisão, ao nos conceder o sustento diário e as coisas que são essenciais à nossa vida. É um direito que temos de pedir as coisas que precisamos, pelo menos as coisas básicas que nós precisamos. Precisamos ser simples na nossa oração, para que não façamos orações de tolo, porque Deus supre todas as nossas necessidades, as necessidades, não as superficialidades da nossa vida. Podemos pedir por bênçãos, podemos pedir por dons espirituais, podemos pedir pela orientação no momento necessário da nossa vida, podemos pedir proteção sobre qualquer perigo que estejamos passando, podemos pedir sabedoria, porque Ele prometeu dar sabedoria, e podemos pedir muitas mais coisas. Isso é oração de petição que nós fazemos pelas nossas necessidades. Louvado seja Deus! Deus é a fonte de toda bênção, tudo que nós precisamos está nele. Ele tem a solução para todos os nossos problemas. Ele tem recursos inesgotáveis para satisfazer todas as nossas necessidades. Por isso podemos ir ao nosso Pai em oração, pedir para Ele tudo o que precisamos. Jesus disse assim em Mateus 7, versículos 7 a 11, um texto muito conhecido de todos os crentes. Vamos juntos, Mateus 7, versículos 7 a 11. Jesus disse: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E olha que lindo é o complemento do texto. E a qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Esse texto é muito lindo e foi Jesus quem nos ensinou que devemos pedir, que devemos bater. Para que nossas orações de petição sejam respondidas, devemos seguir alguns princípios revelados na Escritura, para que possamos receber o que estamos pedindo. Primeiro, identifique sua necessidade real daquilo que você vai pedir. Pois orações vagas resultam em nada. Se você não precisa, não peça. Seja específico no seu pedido e objetivo em suas petições. Em Lucas, no capítulo 18, versículo 38, nós temos um bom exemplo disso. Preste atenção, Lucas 18, versículo 38. Então clamou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um homem clamando por misericórdia. Mas presta atenção nisso que eu estou ensinando. Misericórdia é um termo muito vago. Jesus ouviu o clamor e os que iam passando repreendiam aquele homem. Mandavam que se calasse. Mas ele clamava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Misericórdia. Mas Jesus parou e foi lá falar com ele. Então, diz o texto, Jesus parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele perto, Jesus faz uma pergunta.
Porque até aquele momento, o que ele havia pedido, Jesus não sabia como responder. Ele estava pedindo misericórdia, mas Jesus nem o conhecia. Não sabia suas necessidades, ele era um cego à beira do caminho. E Jesus disse: que queres que eu te faça? O cego podia dizer: eu estou pedindo misericórdia. Mas misericórdia é muito vago. O que você quer que eu faça para você? Aí ele acordou e ele disse: Senhor, que eu veja. Olha como que estão os meus olhos, Senhor. Eu não enxergo. Ah, então é isso. Você quer ver? Muito bem, então veja. Olha que lindo. Vê, disse Jesus, a tua fé te salvou. E a Bíblia diz que logo viu e seguia glorificando a Deus, e todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. Isso é uma petição bem feita, com detalhes, segundo a sua necessidade, porque Deus sabe o que você precisa, mas Ele quer que você fale com Ele. Outro ponto da nossa oração de petição: aliste as promessas da palavra de Deus que se ajustam à sua necessidade. Busque na Bíblia textos que se referem ao que você precisa. Por exemplo, mantimento. A Bíblia está cheia de textos que Deus promete que o justo não ficará sem comida. Mas você não tem nada em casa, a situação está difícil. Você pode pegar o texto, chegar diante dele em oração e dizer: Pai, olha o que está escrito aqui. O Senhor diz, aleluia, que quando eu precisar de comida, eu posso pedir, Pai, porque os passarinhos comem. Então você vai orar dentro daquela promessa. Toda oração deve ser feita de acordo com a vontade de Deus, a vontade revelada na Escritura, pois Deus está preso à sua palavra. Deus e a palavra são um. Então o que estiver escrito vai te dar o direito de pedir. O terceiro ponto de uma oração de petição: creia no que você está pedindo de todo o coração. Rejeite a dúvida que vai bater. Será que ele ouviu? Persevere em oração. Ore de novo amanhã. Ore depois de amanhã. E eu vou dizer para você que devemos considerar alguns nãos que temos que considerar. Primeiro não. Não tente crer simplesmente. Haja de acordo com a palavra. A fé não é uma tentativa, é uma resposta à fidelidade daquele que prometeu. Então, se você já pediu, fale como se já tivesse recebido. Não tente crer. Creia, simplesmente haja de acordo com a palavra da fé, a palavra que você já pronunciou na presença de Deus. Segundo não use uma confissão dupla, de modo que no momento sua oração seja sim, e daí um pouco você duvide e pergunte: será? Será que ele vai fazer? Não faça isso, não use esse não duvide. É sim, eu pedi, vou receber. O terceiro não confie na fé de outras pessoas. Tenha a sua própria fé. Aprenda a crer no que você falou. Tenha um relacionamento, desenvolva o seu relacionamento. Eu falei sério com Deus e eu estou esperando a resposta. Por isso não aceito um não. Não vamos falar mais não, agora é só sim. Não converse incredulidade com quem está perto de você. Isso insulta o Senhor. Se você já pediu e creu, não pratique a dúvida. Não seja incrédulo. Cuidado com a sua conversa. Não fale sobre doenças, problemas, enche o seu coração das promessas, redirecione as suas conversas. Não fique falando sempre de coisas tristes, coisas negativas. Você já orou, você confessou ao Senhor, você não é dono de todas as necessidades, você apresentou a sua necessidade. Então confie, converse sempre positivamente. Outro não e último não. Não dê ênfase ao fracasso. Confesse sempre a fidelidade de Deus e seu poder para fazer a mais do que você pediu. Que lindo! Que instrução preciosa! Dentro da oração de petição, existe também a de súplica.
A súplica é uma petição ainda mais intensa, mas nós juntamos a súplica na petição. A súplica é aquele tipo de oração que basicamente significa um pedido insistente de socorro. A súplica é por algo imediato, é uma súplica. Amém? Vamos continuar. Vamos à oração de consagração, que é no nível nosso. O que é consagração? Consagração é harmonizar a nossa vontade com a vontade de Deus, a fim de trazer sucesso numa determinada situação. Consagração é um tipo de oração que pode ser mais uma atitude de submissão, entrega do que petição. Você vai a Deus disposto a abrir mão da sua vontade própria, caso haja conflito interior entre a sua vontade e a vontade do Pai. É nesse tipo de oração que usamos a expressão, se for da tua vontade. Porque nós ainda não sabemos o que Deus quer. Então nós vamos consagrar um tempo de oração e a nossa vida para termos certeza do que vamos fazer. É coisa que você não diz na oração de petição. Na oração de petição você não diz, Senhor, eu preciso de comida, mas me dá se for da tua vontade. Não é a vontade de Deus que você tenha comida, mesmo porque é urgente, você precisa de comida. Mas na oração de consagração, você vai ter que tomar uma decisão, abrir mão de algo que você não tem certeza. Então você vai gastar um tempo de oração. Porque na petição você sabe o que está pedindo, sabe a resposta, mas geralmente na de consagração gastamos o maior tempo buscando a Deus, até termos a convicção do plano de Deus naquele assunto pelo qual oramos. É preciso renunciar à vontade própria para aceitarmos a vontade de Deus. Por isso, vá para essa oração de consagração com o seu coração neutro, porque se você já colocou um peso de uma resposta, isso vai interferir naquilo que você vai ouvir. Ou talvez você nem queira ouvir a resposta de Deus, porque você já definiu o que você quer. A outra oração que podemos fazer por nós é a oração de entrega. Então temos a oração que supre a nossa necessidade, a oração que abre um tempo para Deus nos dirigir e agora temos uma oração de entrega. E eu vou usar o texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, muito conhecido de todos vocês, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, ou de vós, disse Pedro. Esse tipo de oração se refere àquele peso de ansiedade e preocupação que muitas vezes abatem o nosso coração. Todos os filhos de Deus sabem exatamente aquilo que eu estou falando. Esse tipo de oração consiste em transferir para o Senhor os pesos, os fardos, os problemas, inquietações, preocupações. É soltar das cargas na concha da mão do nosso Deus onipotente. Aquele que tem a musculatura suficiente para carregá-las. O salmista Davi nos aconselha no Salmo 37, no versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aqui temos a distinção definitiva entre a oração de petição, a oração de consagração e a oração de entrega. A petição é feita em palavras, tendo uma promessa como base do pedido. É uma oração definida. A de consagração é uma atitude de espera, submissa à vontade de Deus, a qual não se conhece, mas que se está disposto a obedecer quando for revelada. A oração de entrega é uma atitude de descanso em Deus. É transferir para o Senhor toda a preocupação, toda a angústia, todo o medo e soltar as cargas e pesos em suas poderosas mãos. Existe uma longa distância entre concordar e em entregar e crer que Deus fará o que nós estamos falando com Ele. Não podemos discordar do que Deus fala e nem podemos discordar do seu poder, mas só dizemos que estamos verdadeiramente crendo quando o fato que entreguei e pedi para Ele cuidar
passa de conhecimento intelectual para ser conhecimento experimental. É a transferência do conhecimento da minha mente para a certeza em nosso espírito, dentro de mim. Quando a palavra se torna viva para mim, deixa de ser logos para ser rema na minha vida. Quem entrega já não possui o que entregou. Se eu entregar, eu não tenho mais. Eu entreguei. Isso me fez lembrar, quando eu estava preparando esta aula, de um fato de um irmão que eu conheci quando eu era jovem. Um irmão da igreja doou um violão para um jovem da igreja que amava tocar violão, mas não tinha um instrumento para tocar. E o irmão tinha um instrumento na casa dele parado e não usava o instrumento. Ele pegou o violão, limpou, pôs cordas novas e entregou o instrumento para aquele jovem estudar tocar. Deu para ele, entregou. Mas toda vez que encontrava aquele jovem, em qualquer reunião, ele pedia satisfação do violão. Como estava cuidando do violão? Se estava realmente usando o violão? E coisas desse tipo. Até que um dia o jovem, saturado com tanta cobrança, perguntou se ele queria o violão de volta. Ele disse: não, eu entreguei para o irmão, eu dei o violão para o irmão. Então o jovem respondeu: então eu posso usar como eu quiser, na hora que eu quiser, ele não te pertence mais. Aí o irmãozinho acordou, que ele tinha entregado o violão, não precisava cobrar, não lhe pertencia mais. A Bíblia, amados, é contra a preocupação. Você encontra dezenas de textos que nos dão a entender que Deus não quer que eu me preocupe. Isso é uma coisa muito difícil, muito para mim. E sei que para muitos é difícil não se preocupar. Porque a preocupação é gerada nas trevas. É o diabo quem gera em nós preocupação. É a desconfiança que gera em nós preocupação. Jesus falou contra a preocupação. Paulo pregou contra a preocupação. E tem um cântico que a gente já cantou muito e todos nós conhecemos, que diz assim a letra: não tenha sobre ti nenhum cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Portanto, não se preocupe com seus problemas. Preocupe-se com Deus. Por quê? Preocupação é ocupar-se antes. É ocupar-se antes, previamente. Então, ocupe-se antes com Deus e descanse nele. Quando nós oramos sobre as nossas preocupações, nós vamos ter uma vida mais saudável no nosso emocional. Terminamos com as orações em relação a Deus e a nós. Vimos níveis e tipos. Falamos sobre ações de graças, louvor, adoração. Falamos sobre petição, consagração e entrega. Está faltando uma oração, que é em favor dos outros, a oração de intercessão. Nós vamos ver isso na próxima aula. Vamos falar um pouco também das formas. Espero encontrar você. Espero que você leia os textos, veja de novo o vídeo e coloque essas coisas que você está aprendendo em prática, porque a gente só aprende a orar orando. Repita isso no seu coração. Eu só vou aprender a orar e só vou aprender a gastar um tempo saudável de oração, uma oração intensa e verdadeira, quando eu começar a orar. Ore constantemente, escreva num papel e pratique isso a sós com Deus, como uma criança que aprende a falar. O Senhor vai ficar muito feliz de ver você fazendo isso. Que Deus abençoe a sua vida pessoal, a sua vida de oração, a sua vida espiritual. E nós nos encontramos na próxima aula. Até lá!